Olá, queridos amigos, é um prazer grande começar com vocês mais um Vida Sem Vícios, sempre aqui na nossa rádio que acredita na vida e também na internet, para você internauta que assiste as nossas gravações, programas para esclarecer, para elucidar, para desenvolver, pessoas, famílias presas na problemática dos vícios e compulsões, presas na problemática da dependência química, uma problemática que vem aí se agravando no Brasil, né? E que precisa de solução. Então, nós trabalhamos a solução para a dependência química. É possível solução? Lógico que é. É fácil? Ninguém disse isso. É bem desafiante, né? É um desafio a se encarar. No entanto, é muito comum nós percebermos as pessoas empurrando com a barriga essa problemática. Famílias lutando para resolver à sua maneira, às vezes um tanto quanto funcionalmente e muitas vezes sem funcionalidade nenhuma a luta, ou seja, luta, tenta e o problema continua se agravando, o problema continua existindo. E dependentes químicos, eles mesmos, né, os usuários, muitas vezes também continuando a usar, continuando a vida fora, vão passando os anos, às vezes vira década, às vezes viram 2 décadas e a pessoa continua no uso. Quando é que a pessoa decide mudar? Esse é o tema do nosso programa de hoje. Qual é o ponto da mudança? Ponto de mutação. Qual é? Ponto da mutação. Quando que a pessoa decide mudar? A gente vai abordar um pouco mais sobre isso, ok? Mas antes, vamos explorar a importância da decisão de se mudar. É fundamental, né? Nós, na Ápice Desenvolvimento Humanos, trabalhamos com a solução para a dependência química com garantia. Pasme, com garantia. Algo que a gente faz há 10 anos, vem desenvolvendo técnicas para a mudança da estrutura emocional profunda do dependente químico. E, enfim, de toda uma reprogramação de vida, projeto de vida, todo um processo sistêmico baseado em técnicas modernas, desenvolvidas recentemente. Mas nada disso adianta se a pessoa não decidiu mudar. A primeira coisa, a questão mais importante, o início de tudo, é a pessoa decidir mudar de vida. É ela decidir que não quer mais aquela vida antiga. Ela quer se livrar dos vícios e compulsões. Talvez você diga, aí fica fácil trabalhar a pessoa. Fácil, vírgula. Né? Nós temos muitas pessoas assim, já decididas, tentando sair do vício e não conseguindo. Nós temos aí pessoas que já foram internadas 3, 4 vezes, 5, 6, 7 vezes por vontade própria, tentando mais uma vez se livrar e não conseguiram. Okay? Por quê? Porque as metodologias não têm sido suficientes. Não basta desintoxicar, fazer grupo de apoio, né? Não basta a pessoa querer se controlar. É preciso resolver a necessidade profunda. É preciso trabalhar de uma maneira tão completa que a pessoa nem precise se controlar. Esse é o trabalho de fato eficiente, quando você muda a estrutura, quando a pessoa se sente plena por si própria, preenchida de si mesma, né? Ou seja, autoconfiante, equilibrada, com autoestima, aberta e poderosa, aberta e confiante para os relacionamentos, ou seja, é uma pessoa que não precisa mais das muletas do vício, seja para se equilibrar, seja para dar confiança, seja para dar sentido na vida, prazer para uma vida sem sentido, para uma vida que não tem prazer, que não seja o prazer associado ao vício. Então, é preciso reestruturar, é preciso que a pessoa tenha prazer em ser ela mesma, em conviver e desfrutar bastante da vida e de projetos futuros de vida. Então, reconstruir tudo isso de maneira plena é o trabalho da Ápice Desenvolvimento Humano no projeto Vida Sem Vícios. Isso faz toda uma diferença para as pessoas decididas a mudar e que não conseguem mudar. Famílias decididas a mudar e que até hoje não conseguiram mudar, essa é a nossa população, essa é a nossa demanda, esse é o nosso cliente. Né? Então, se você é uma pessoa decidida a se livrar dos vícios e compulsões, se você é uma pessoa decidida a ter uma nova vida, a ser feliz e não infeliz em abstinência, se segurando, mas se é uma pessoa que nem lembra mais de vício,
Ser uma pessoa feliz, plena, com projetos de vida, feliz consigo mesmo, com sua vida, com a sua essência, vem conhecer esse trabalho. Vem para um encontro, numa palestra gratuita, né, um encontro para pessoas e famílias que querem mudanças na dependência química. Vocês que já tiveram muitas internações, ótimo, para vocês mesmo. Quanto mais você busca, quanto mais você insiste e não desiste, você tem chance de algum dia encontrar. Então, talvez tenha chegado o momento de você encontrar, né? Então venha, ligue para 0 operadora 11 2361 5000. Você que é do interior, tem maneiras também de trabalhar as pessoas vindo poucas vezes para São Paulo, tá? Então venha para cá nessa palestra, venha conhecer a metodologia e aí, fazendo total sentido para você, vamos começar um processo, um projeto de criação de independência química. É isso mesmo. É independência química. É você ser livre de vícios. É ser uma pessoa que não precisa se controlar mais. É uma pessoa inteira por si mesma. Então venha conhecer esse trabalho. O telefone 0 operadora 11 2361 5000. Reuniões aqui no bairro do Paraíso, pertinho da Paulista, do metrô Paraíso. E o site www.apcdesenvolve.com.br. E você também pode conhecer via o nosso Facebook. Inclusive, assistindo no Facebook alguns depoimentos de pessoas que passaram por esse processo, famílias que se livraram das drogas, né? Mães dando depoimento, o próprio ex-dependente químico, uma pessoa livre de vício dando depoimento, com todas as idades, né? Gente de 20 e poucos anos, a gente de quase 60 anos. Então, telefone e o site eu já passei, agora o Facebook é Ápice Desenvolvimento Humano. É só você procurar, curtir a nossa página e ter acesso aos nossos materiais todos. Nós também damos formações em programação neurolinguística, formações em coaching, formação em constelação familiar. Somos uma equipe multidisciplinar, somos 25 pessoas, entre trainers, entre professores dessas metodologias e entre pessoas que fazem atendimentos individuais. Venha nos conhecer. 0 operadora 11 2361 5000. Muito bem. Vamos voltar então ao tema ponto de mutação, ponto da mudança. Quando é o ponto da mudança? Quando que a pessoa decide mudar? O ponto da mudança é quando ela decide mudar. Só que não é tão fácil assim decidir mudar, né? Durante um bom tempo, o usuário de droga nega a necessidade de mudar. Durante um bom tempo, ele desfruta do prazer, ele desfruta dos ganhos que ele tem com o uso, né? A vida pode estar sendo destruída em vários aspectos, né? No sentido de que os seus projetos profissionais podem estar sendo abalados, seus relacionamentos saudáveis, não ligados à droga, podem estar sendo abalados, os relacionamentos familiares podem estar sendo muito machucados, a saúde pode estar sendo abalada. Mas se ele ainda sente prazer e completude com a droga, e se a tragédia não ficou grande o suficiente, a tendência é ele continuar usando, né? Ele quer o prazer imediato, o alívio imediato, né? E às vezes ele entra num processo de querer mudar e consegue se segurar durante um mês, aí vai e chuta o balde e fica dias no uso da cocaína, ou dias no uso do álcool, um dia inteiro, 2 dias inteiros, tá? Aí para de novo. Só que nesse 1 dia, 2 dias, 3 dias, gerou um baita desespero na família, descrédito na família, dor na família, gera muitas vezes perda do emprego, né? E se não perde o emprego, descrédito e também machucados nas relações profissionais. Mas aí ele cai em si e fala, puxa vida, eu vou parar, e aí ele tenta parar, mas aí acaba voltando de novo ali na frente, né? Isso, na verdade, quando a pessoa já está num estágio um pouquinho mais na frente, ela já está quase no momento de parar total. Mas antes disso, muitas vezes a pessoa continua mesmo na droga, no álcool, não quer saber. E o que contribui bastante para que a pessoa não queira saber é a falta de posicionamento firme da família. É, isso mesmo. A família é corresponsável pela continuidade da destruição da vida do dependente químico, alcoólico, do dependente em crack, dependente em cocaína,
outras drogas quaisquer, quando a família ela confunde amor com permissividade, isso acaba estendendo durante muito tempo, né, a fase de uso dessa pessoa, né? Ou seja, em algum momento o ponto de mudança vai chegar. O ponto de mudança, quando é que ele acontece? Ele acontece quando a vida da pessoa vira um inferno tamanho que ela precisa mudar, né? Ou seja, quando ela chega no fundo do poço, quando a vida está tão ruim que ela fala, não vale a pena continuar nisso aqui. É um preço muito alto a se pagar pelos momentos de prazeres, de sexo, drogas e rock and roll. Estou falando de sexo até porque algumas pessoas então ligam a cocaína, o álcool, tudo com atividades sexuais desordenadas. E algumas não, né? Só estou dando alguns exemplos também do que a gente encontra em alguns casos. Mas a pessoa quer continuar com as suas drogas, com os seus prazeres, mesmo machucando a família, mesmo tendo problemas profissionais, problemas financeiros, porque é caro, né? É caro. Também tem uma destruição financeira. Poderia construir um patrimônio muito maior, uma vida de prosperidade muito maior, se não tivesse todo esse custo com o uso da droga. Poderia se engajar para construir uma carreira muito bacana se tivesse uma vontade de se realizar profissionalmente, um prazer pela realização profissional. Mas não. O prazer da pessoa está no uso da droga do final de semana, né? Ou no uso do álcool do final de semana. Tem muito alcoólatra que é usuário de final de semana. Passa a semana se segurando, chega no final de semana, enche a lata e, né, vai até o limite do uso. E aí na segunda-feira começa de novo o seu processinho de breves abstinências até o próximo final de semana. Então, vamos entender o seguinte. O que faz o dependente químico tomar a decisão de mudar é a vida ficar ruim o suficiente. O uso prolongado vai prejudicando cada vez mais. Vai destruindo a autoestima da pessoa, porque, né, os relacionamentos vão se machucando, ela percebe que ela não consegue se livrar daquilo. Vai destruindo financeiramente, vai destruindo saúde, vai destruindo relacionamentos familiares, relacionamentos afetivos, profissional. E com o tempo tudo vai se abalando. Algumas áreas mais, outras menos. Quando chegar um momento que o abalo é tamanho, a pessoa toma a decisão. Eu quero mudar de vida, não vale mais a pena. Então, mais cedo ou mais tarde, se você ou alguém da sua família tem esse problema, você vai tomar essa decisão. Agora, a minha pergunta é, para que adiar? Para que perder mais de qualidade de vida? Para que destruir mais da vida, né? Se você pode tomar essa decisão agora. E tomar essa decisão agora não é tomar uma decisão pela incompletude. Isso precisa ficar muito claro para as pessoas com essa problemática. Existe já um trabalho diferente, né? O nosso trabalho, o trabalho da APSE, é um trabalho que não vai fazer com que a pessoa se torne um abstêmio incompleto. Porque nós sabemos que a droga, ela funciona como um remédio para males emocionais, para uma falta de completude, um buraco, um vazio, uma angústia, uma ansiedade, né? Se a pessoa fica sem droga, ela fica em abstinência, fica incompleta, fica meio infeliz, meio depressiva, meio estranha, insegura. E isso não dura muito tempo, né? Ou seja, essa incompletude vai durar durante algum tempo, porque ela não vai conseguir se segurar por muito tempo, ali na frente ela recai e volta ao uso. Então, a gente não está falando disso. A gente está falando de decidir pela saúde emocional, pela completude, pela inteireza pessoal, profissional, pela mudança de vida, por ter a sua vida de volta de maneira mais plena. É ter a sua vida de volta de maneira mais plena. Como assim mais plena? É que se tiver machucados, problemas nos relacionamentos familiares, é curar isso. Se tiver dificuldades em você para ser inteiro profissionalmente, é curar isso. Num programa de independência química, nós vamos estruturar individualmente o que cada um precisa estruturar para estar inteiro, né? Então, para que esperar a vida estragar mais ainda? Tome a decisão e mude agora. Mas primeiro, conheça as metodologias, né? Se você não conhece ainda nenhuma, vá conhecer, pesquise. E se você já conhece várias e não quer um monte de coisa que você já viu, venha conhecer algo que você ainda não conheceu. Venha para a APSE Desenvolvimento Humano. Venha conhecer a metodologia de uma maneira detalhada, onde você vai poder fazer todas as perguntas, venha ouvir depoimentos, né? Venha saber da eficiência do processo. É um processo que oferece garantia, inclusive.
garantia, ou seja, você é monitorado 1 ano depois de ter passado pelo processo, e se volta ao uso, nós refazemos o processo inteiro sem custo. É um programa do bem para atender de fato a necessidade da alma das famílias, né? Para que elas possam se superar, serem felizes, serem completas. Então, telefone 0 operadora 11 2361 5000. 0 operadora 11 2361 5000. E o site www.apcedesenvolve.com.br e o nosso Facebook, Apce Desenvolvimento Humano. Esse é o nosso Facebook, onde você tem aí depoimentos e um monte de coisa a respeito, tá? Então, voltando ao nosso ponto, né, de mutação, nosso tema do programa, quando se dá o ponto de mudança. O ponto de mudança se dá quando a crise vem. Antes da crise, a gente não muda. Em muitos aspectos da nossa vida, se você olhar para trás, mesmo você que não é usuário de drogas, nunca teve problema com isso, se você pensar nos momentos de superação na sua vida, grandes fases de superação, de salto, de realização, lembre de um momento de superação na sua vida, de realização significativo, um momento significativo. Se você voltar um pouquinho antes daquele momento, volta um pouquinho antes. O que estava acontecendo aí? Provavelmente crise. Crises precedem mudança. Porque na crise a gente para pensar, a gente pergunta o que a gente precisa fazer, a gente vai em busca de ajuda e a gente encontra ajuda. Mas por que a gente precisa da crise, né? Por que a coisa precisa ficar ruim para a gente mudar? A gente pode querer mudar antes da coisa ficar ruim. Mas às vezes a gente não muda. Às vezes a coisa precisa ficar ruim. Então, voltando ao tema família nesse processo, né? A família é considerada codependente, muitas vezes, ao invés de ajudar, atrapalha, ampliando o período de perda de vida, de sofrimento do usuário, do dependente químico. Como assim? A família confunde amor com permissividade, com superproteção. Ou seja, ao encarar o dependente químico como um doente, uma pessoa desajustada, uma pessoa problemática, a família vai tolerando as suas práticas, vai tolerando as suas mentiras, vai tolerando as suas recaídas, vai tolerando o seu gasto de dinheiro, vai tolerando, né, a sua perdição na droga, os seus problemas profissionais, enfim, a família vai tolerando. Quando eu falo família, são pais tolerando filhos assim, às vezes a esposa tolerando o marido assim, e às vezes é menos comum, mas também o marido tolerando a esposa assim. Mas é muito comum, nós percebemos isso principalmente em pais com filhos. Às vezes o filho tem lá 20 e poucos anos, às vezes ele já tem 30 e poucos anos, às vezes o filho tem 40 anos, e está ainda uma criança num ninho podre. Como assim uma criança num ninho podre? A ave bica o filhote, passarinho, para sair, começar a voar. É arriscado começar a voar, mas ela sabe que se ela não fizer isso, ele vai ficar com asas atrofiadas. E se ele não experimentar o voo, se ele não for por si próprio, ele não vai sobreviver, ele não vai ter uma vida plena. Então, mesmo sabendo que é muito arriscado, a ave impulsiona, bota o filhote para fora do ninho. No caso dos dependentes químicos, muitas vezes o familiar codependente fica com pena de pressionar excessivamente, né? E nesse processo quer demonstrar amor compreendendo a dificuldade da pessoa. E ao compreender a dificuldade, não leva a pessoa à crise. Às vezes é necessário crise, ou seja, é necessário que a pessoa se perceba sem suporte para aquela vida. Ela precisa perceber que aquele padrão de vida não vai ter suporte da família. Como assim? Não vai ter dinheiro para te safar, não vai ter dinheiro para você usar, não vai ter dinheiro para pagar suas dívidas ou para qualquer coisa assim. Se você roubar alguma coisa dentro de casa, você é considerado ladrão e vai ser posto para fora ou vai para a cadeia. Desafiante falar isso, né? Mas saiba que é possível fazer isso com amor, né? Ou seja, olhando firme para os olhos do filho e falando: filho, com amor,
Papai não, mamãe não vai mais admitir nada disso. Se você quiser essa vida, você não vai morar mais aqui. Mamãe te ama muito, papai te ama muito, mas é nossa responsabilidade prezar pela sua saúde, pela sua integridade moral, física. Então, o que você quiser para você mudar de vida, nós vamos ajudar. Vamos ajudar. Nós estamos buscando novas metodologias, nós estamos conhecendo a Ápice, é um processo diferente, nós vamos te levar lá. Se você decidir mudar, a gente vai te dar apoio no que for necessário. Mas nós não vamos mais te dar suporte, te dar ninho para você ficar aí atrofiando as suas asas, para você ficar se apodrecendo aqui. Isso é fundamental. Fundamental, e é com muito conhecimento de causa, né, e com muito carinho que eu digo isso para você, pai, mãe, tio, avô, avó, esposa de um dependente químico. É preciso pressionar, ajudar a crise vir mais cedo, né? Porque em algum momento vai vir, a tragédia vai aumentando por si própria até um dia que a tragédia vai ficar tão tamanha que ou ele vai para a morte ou ele vai ter que mudar, né? Então, ao invés de esperar a vida por si só levá-lo a essa tragédia, gere você uma tragédia no estilo de vida dele atual. Você vai gerar uma tragédia no estilo de vida atual, dizendo para ele, agora você se define, ou dá ou desce, se define. Assim, eu não fico mais com você, ou assim você não mora mais nessa casa. Tá? Quer mudar? Eu te dou todo o suporte. Se não, vai procurar sua turma. Desafiante isso, né? Muitos pais não conseguem fazer e, por não conseguir fazer, por uma permissividade confundida com amor, mantém o sofrimento e a perda da vida do dependente químico. Você é corresponsável. Você é corresponsável. Você mantém a pessoa, você está financiando a seringa, financiando o papelote. Você financia, você dá suporte, você financia uma autodestruição da pessoa. Então é necessário, com amor, muito amor, ter um posicionamento com firmeza. E muitas vezes na Ápice a gente atende o familiar para que ele consiga ter esse posicionamento. Muitas vezes vai ser necessário algumas sessões para que ele se reprograme, para que ele limpe as suas culpas, para que ele se posicione com um amor maior, um amor responsável, que dá suporte para o sofrimento, para a crise e acompanha um processo de mudança e não ficar acompanhando o problema até virar tragédia plena. Então, a gente chegou no final do programa, quero convidar você que está aí assistindo para vir conhecer essa metodologia. Traga essa pessoa, o dependente químico, ou você é dependente químico, venha você. Se ele não puder vir, venha você. Aqui você vai entender como trazê-lo, você vai levar materiais para ele. Venha você, familiar. Agende esse encontro conosco, conheça uma metodologia para independência química, não é para abstinência, é independência química sem internação, inclusive com crack. Conheça, assista depoimentos, é um processo novo. Se você não abrir os olhos para o novo, você vai continuar se repetindo na impossibilidade. Tudo é possível para o ser humano e existem pesquisas inovadoras e o que a gente trabalha é algo que não acontece só no Brasil. Tem pesquisa semelhante na Ucrânia, nos Estados Unidos. Projeto Independência Química. Telefone 0 operadora 11 2361 5000. 0 operadora 11 2361 5000. E o site www.apcedesenvolve.com.br. E o Facebook Ápice Desenvolvimento Humano. Foi um prazer estar com você. Um grande abraço. Tudo de bom, muita evolução sempre. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.